ou como vem formando, se for um praticante médio, ou se é um atleta profissional, né? Como você consegue dialogar Budô e esporte de alto rendimento, né? Ou se já é um mestre da arte, né? Como você passa isso para o seu, essa noção de Budô, seu aluno, né? As experiências de vocês são riquíssimas, né? Então, é sempre importante compartilhá-la, né? Da literatura, aqui coloco dois, não conheço pessoalmente o José Yamashiro, né? Eu li esses livros do José Yamashiro e também me ajudaram a me formar. Eu acho que são livros clássicos do José Yamashiro, né? Não sei se alguém conheceu o José Yamashiro pessoalmente, ou já leu os livros dele, né? Que é uma introdução interessante e densa até, né? Com bastante informação, né? Que a gente volta, vira e mexe, esquece e volta ao José Yamashiro, né? Para depois ampliar em outras literaturas acadêmicas ou não, né? E amanhã teremos o Luiz Kobayashi, não sei se já leram o livro do Luiz Kobayashi, que é o Peregrinos do Sol, né? Sobre a arte da espada samurai, bastante detalhado também a pesquisa do Luiz Kobayashi. É uma pesquisa, ele é acadêmico, mas aí não foi relacionado a nenhuma pós-graduação, né? Foi um trabalho que ele fez dentro do Museu de Imigração, né? Mas muito bem escrito e uma noção muito detalhada, né? Da esgrima japonesa, tá? Vocês já leram o Peregrinos do Sol ou algum livro do José Yamashiro? Os dois, acho que é Senpai e Kohai, né? O Luiz Kobayashi é da minha idade, praticamente. O José Yamashiro, eu não sei nem se está vivo ainda, né? Mas ambos foram do SEMB, né? O SEMB, o Centro de Estudos Nipo-Brasileiros. Ambos são membros do SEMB, né? A Era Meiji, né? O regime ou o governo iluminado, né? Então, foi a primeira época do Império do Japão, iniciada em 1868 e 1912. Essa história vocês já conhecem, né? Ela é bastante divulgada, né? Claro que cada slide que a gente fala aqui, ele merece e pede aprofundamentos infinitos, né? Quando você se aprofunda em ler, você vai descobrindo o detalhe do detalhe do detalhe do detalhe, e isso faz a diferença na nossa formação, né? O aprofundamento. Se a gente ficar só na superfície, essas iniciações, a gente não aprofunda mistérios, né? O mistério pede aprofundamento, né? Então, é uma longa história, que não vou contar toda a história da Era Meiji, né? Que é a restauração Meiji, o Japão lançado para a modernidade, né? Mas aí, no caso, é a constituição do Império, que vai juntar os territórios, vai formar as províncias, vai extinguir castas e promover outras, né? Foi importante para o desenvolvimento do Japão e um processo, né, um ponto na historiografia desse país para se tornar uma das grandes potências mundiais capitalistas, né? Aqui cabe várias ampliações, né? A gente que gosta de Oriente, né, no caso, sentido amplo, né, e vai buscar Japão, né, tem sempre uma romantização, né, mas como alguns já estiveram lá, né, sabe que o Japão é bastante capitalizado, né, industrializado. Uma colega falava que o japonês era um animal capitalista, né, capitalista animário, né. Existe as buscas paralelas, né? O Budô é praticado por menos de 1% da população. Não sei se vocês acompanharam agora a discussão do judô em decadência, né? Especialmente o judô infantil, porque estava tendo outra compreensão, né? Outra consciência muda, né? Relato de maus tratos, né? Eu não sei se quem foi treinar no Japão já levou um tapa na cara como eu e teve que engolir a seco lá, né? Então, são contextos que se misturam ainda, mestres antigos, mestres
velhos, né, com aquela mentalidade de punição física, né, até os conceitos mais modernos de uma pedagogia do movimento do corpo humano, né, da educação física, né. Então, chegou num ápice de que os pais começaram a denunciar professores de judô por maus tratos às crianças, né? Então, caiu pela metade a prática do judô no Japão, muito recente, né? Não sei se vocês acompanharam essa discussão. Estou falando só do judô, né? Que é mais um produto olímpico também, né? Mas também caiu a prática do kendo, caiu a prática do kyudo, né? E existe sempre um movimento para promover os budôs, né? Das modalidades de budô, né? O sumo definiu, né? Com o impacto da vitória dos mongóis, né? Esse ano conseguiu dar uma levantada com a vitória de um japonês, né? Então, da restauração Meiji, né, alguns pontos importantes que a gente precisa aprofundar, tá? Ela começa em 1868 e uma das medidas tomadas foi uma chamada Hanseki Rokan, que é a devolução das terras dos daimyo ao imperador, né? Aí tem algumas gravuras só ilustrativas, né, do imperador Meiji, né, já ocidentalizando-se, né, com roupas ocidentais, tá? Então todas as terras foram retiradas dos senhores feudais, foram entregues ao poder do imperador, né? Que o Japão era o império, e ele tornou esses senhores feudais nobres do império, né? Com a extinção dos feudos, né? Com a extinção dos feudos, em 1871, também é tomada uma medida de instalar o Raikan Chiken, que é a extinção total do feudalismo japonês e a organização do país em províncias, né? Então, se a gente for estudar cada história de cada província, né? Acho que são o quê? São 47 províncias, se eu não me engano. Acho que são 47 províncias, isso. Okinawa dá 47, né? Cada província tem uma história de feudalismo, né? De famílias originárias de cada região, né? Ibaraki tem a sua historicidade, né? Hokkaido a sua. Okinawa bem peculiar, né? Okinawa, que era um reino à parte, né? Depois foi onde surgiu o karatê, o Okinawa-te, né? Quem é do karatê pode me corrigir. O Todê, né? Então, cada província, Shiga, Yamagata, Ibaraki, Tóquio, Kyoto, né? Mie, Hyogo, Nara, todas essas aqui tiveram os seus senhores feudais, né? E as terras foram retiradas deles e as regiões foram transformadas em províncias, né? A província de Kagoshima, né? Ehime, Kochi, né? Tá? Então foram dois pontos importantíssimos, né? O Hanseki Rokan, a devolução das terras, e o Raikan Chiken, a extinção definitiva dos feudos e o início das províncias, tá? Isso é uma longa história, né? Como eu disse, cada slide cabe muito aprofundamento, existem artigos científicos sobre cada aspecto, dissertações de mestrado, teses doutorais sobre cada aspecto, né? Aqui a gente está trazendo generalidades como iniciação e um respeito à dimensão do tempo, que é pouco, né, que a gente tem.
O Raikan Chiken também vai trazer a extinção das classes e novas outras, né? Extinção das classes e constituição de novas outras. Antes de Meiji, o Japão era dividido em 4 classes, né? A dos guerreiros, os bushis, os samurais, a dos lavradores, não esquecendo que comentamos que esses guerreiros foram formados inicialmente por lavradores, né? Tanto que na mitologia, os deuses guerreiros, ou os deuses que regem a questão da guerra, são de origem rural, né? São de origem agrária, porque tem a ver com as bases biológicas do comportamento, né? Território, já em situação sedentária, né? Plantar no território e proteger seu território, proteger a sua colheita, né? Para alimentar as suas bocas, né? É uma base biológica do comportamento que se complexifica na nossa espécie, que é extremamente social, né? E com muitos problemas sociais de divisão de matéria, né? Então, os lavradores, para proteger suas terras, se tornaram guerreiros e depois se tornou classe. Aí se manteve como classe, aí se manteve os lavradores em si, os artesãos e os comerciantes, né? Com a restauração Meiji, se instalou 3 classes, que depois também foram extintas, né? Não existem mais hoje, né? Que é a própria nobreza, os donos, os senhores feudais se tornaram nobres, né? Chamados de kazoku. Hoje, kazoku quer dizer família, né? Essa palavra perdeu o sentido original, né? Ela se renovou, né? Kazoku hoje é família, né? A classe de guerreiros e nobres de classe baixa, shizoku, e a classe de população em geral, que é o reininho, o povo, né? O próprio povo. Na restauração Meiji, então, se extingue essas 4 classes, se propõe a formação de outras 3 classes, que também, ao longo dos anos, vai se extinguir, né? Hoje não existe mais nenhuma das 2 formas de classes, né? Existe a contemporânea, né? Os bilionários japoneses, os milionários, os ricos, a classe média e uma pobreza, né? Existem as favelas japonesas também, né? São diferenciadas. Com o Raikan Chiken também foi permitido o casamento entre as castas, né? Um nobre, ainda que mal visto, né? Um nobre pode casar uma plebeia, né? Uma nobre pode se casar com um plebeu, né? As 2 vias de gênero. O fim dos párias, mas existem mendigos, né? No Japão também, até por opção, né? E o povo, em geral, teve um direito ao sobrenome, né? Antigamente não tinha. Aí passou a ter um direito a um sobrenome, levava o nome do senhor feudal, né? Mas aí começou a se desenvolver o direito civil, né? Teve direito à montaria, porque a montaria era uma exclusividade da classe guerreira e nobre, e também vestimentas formais, que era um direito somente garantido aos guerreiros e nobres, né? Então, entre avanços e retrocessos, houve alguns avanços humanitários, né? No sentido da visão democrática ocidental, né? No contato com, especialmente, Estados Unidos, mas muito forte com a Alemanha e França, né? Especialmente a Alemanha e França nesse início. Ainda que a aproximação com Estados Unidos e Inglaterra depois se fortalece mais ainda, que vai gerar uma guerra nipo-russa, né? Incentivada por Estados Unidos e Inglaterra. Então, a classe samurai, com a restauração Meiji, se extingue definitivamente, foi uma extinção gradual, mais rápida, né? O samurai, que vem de sabural, né? Do verbo sabural, sabural shimasu, eu sirvo, né? O verbo servir. E saburai Rita é o servidor público, né? Eu sou saburai Bito, né? No sentido de servidor público, né?
aquele que serve ao senhor, ao seu estado, né? É um funcionário público. Aí de samurai vira samurai, né? Samurai Bito. E também outro sinônimo mais antigo, tem vários nomes para guerreiro, né? Mas um nome antigo que está no Nihongi de 720 é Bushi, né? Mesmo antes de Samurai Bito, Bushi. E Bushi dá origem a Bushido, né? O caminho do guerreiro, que era sinônimo de Shido, né? Shido com uma concepção mais de formar o cavalheiro, no sentido confucionista. Né? Shido, sinônimo de Bushido, mas Shido era mais relacionado à formação do homem na perspectiva de confucionista, né? Confucionista, neoconfucionista, né? E toda a complexidade do que é o confucionismo, né? Não existiu um confucionismo, existiu várias leituras, né? Uma chegou ao Japão, influência chinesa e coreana, e também o Bushido como regra, no sentido geral, né? Que ganhou com o Nitobi uma projeção internacional um pouco estereotipada, né, também, né, do Bushido, que não existiu só um Bushido, existiu vários Bushidos, né, era uma tradição oral regional, sintetizada pelo Nitobi, e Budo também como sinônimo de Bushido e Shido, usado de forma genérica, né, o Budo. As três palavras foram usadas foram contemporâneas, as três palavras. Bushido se tornou mais famoso devido à obra do Nitobi, né? Shido é pouco conhecido e ficou em desuso, e Bushido e Budo foram considerados sinônimos na época, ainda são, mas no sentido de Bushido como atrelado à literatura do Nitobi e os códigos gerais, né? E Budo como a relação com o caminho da arte marcial geral, né, para a vida, né? Eu estudo Bushido, mas hoje eu trabalho mais com o termo Budo mesmo, né? Também vem de Bujutsu, né? Em relação com as práticas de Taijutsu, técnicas sem armas, ou Bukeijutsu, técnicas armadas, né? Então essa classe aí que nos traz aqui, né, que nos faz estar aqui, assim, como coletividade, em algum momento da vida nos encantou, né, a história desses personagens históricos japoneses que foram extintos como classe, humanos, né? E quando a gente aprofunda, claro que esse romantismo cai por terra, não se sustenta, né? Porque existia, por trás dessa história de lealdade, amor e honra, existia corrupção entre os samurais, né? Existia corrupção, existia também, cai por terra uma visão do machocêntrico japonês, né? Porque também existia uma afetividade, né? Que não é um defeito, mas existia, né? Há estudos sobre isso, né? Ali na Fundação Japão tem uma de São Paulo, né? A biblioteca da Fundação Japão tem um material interessante falando sobre isso que eu preciso coletar, inclusive, né? A corrupção entre porque são humanos, né? A gente fantasia os samurais iluminados pelo confucionismo ou pelo zen budismo, né? Se existia no próprio confucionismo e no próprio budismo corrupção, né? Entre os guerreiros também. Mas, por outro lado, existiram personagens fantásticos, né? Mitológicos ou não, históricos também, ou com uma historiografia, pelo menos que nos chega, né? De bravura, coragem, disciplina, busca de alcançar Samadhi, Kensho, Satori, né? A busca de formação do homem pelo confucionismo, né? Um homem nobre, ou a busca de iluminação espiritual pelos vários budismos a qual foram atrelados, né? O Terra Pura, especialmente, eu acho que o Terra Pura é mais popular, mas entre a classe guerreira
talvez não sei se o Budô de Nichiren. O Zen budismo é muito relacionado, mas também é uma romantização, né? Então, depende da região onde também se localizava a classe guerreira e que tipo de budismo era praticado, né? Nichiren, Jodo Shinju, Terra Pura, né? Zen, Soto Zen, Rinzai Zen, qual, né? Então, tudo merece ser muito bem aprofundado para a gente não fugir dessas generalizações, tá? E também aqui uma mulher, né? A colega, para ser um texto que a colega queria saber do gênero, né? Mas não, além de gênero, é o feminino e o masculino, né? Na arte marcial, né? O yin e o yang, né? No sentido, utilizando o paralelo chinês, né? No japonês também, né? É uma questão do masculino e feminino, num sentido de buscar essa simbólica, né? Mas na prática as mulheres eram muito poucas, eram espiãs, assassinas profissionais, né? Contratadas, treinadas, mas ainda é uma casta masculinizada, patriarcal, né? Então tem colega, a Tabata até estudou, fez um estudo do Bushido e a mulher, né? Eu vou passar para vocês por e-mail, tá bom? Para aprofundar essas questões de não só de gênero, né? Mas como a gente também trabalha a mitologia, né? E a mãe desses homens valentes é uma mulher, tem o feminino, né? Porque a Materaçu é a deusa, o sol é feminino, né? E a origem do Japão é matriarcal. Depois ela se automutila com uma construção patriarcal, né? E depois ela se reafirma de novo. Entrando uma pessoa aqui, tá? Então a gente precisa estudar essas questões, né? Essa dinâmica simbólica, né? Que nasce matriarcal, se desenvolve patriarcal, se mantém ainda muito patriarcal e machista, né? Tanto que hoje o feminismo, no caso se for gênero, né? Algo mais objetivo, a questão de gênero é muito abafada, mas está tendo um movimento muito grande de feministas japonesas que eu venho acompanhando em algumas redes, né? Também interessante isso, né? O que a gente pode trazer para a questão das práticas das artes marciais, que ainda é muito mais homens praticam do que mulheres, né? Quando estive no Japão, vi muito mais homens, mas também bastante mulheres já praticando, especialmente judô e koryu. Achei interessante isso, né? Não sei a experiência de vocês. E aqui no Brasil também, né? Hoje a gente vê bastante mulher um aumento, né, do gênero feminino. Outro ponto interessante da restauração Meiji foi em 1873, alguns anos depois do início da era Meiji, o Seikanron, que foi uma tentativa de manter a classe guerreira num discurso de buscar a conquista da Coreia, né? O Japão queria a Coreia e era uma maneira desses samurais se manterem ativos. Mas o governo se opôs definitivamente a isso, no final das contas, no mesmo ano, inclusive. Aí os samurais, já definhando, se revoltaram, né? Aí algumas revoltas são interessantes de estudar. As maiores foram a de Jinpuren, Akizuki e Hagi. E a maior e mais importante, e talvez a última derradeira, foi a Guerra do Sudoeste de Saga Takamori, né? Considerado um dos 3 homens mais importantes dessa restauração Meiji, né? O Takamori ficou do lado, se não me engano, dos samurais, né? A Guerra do Sudoeste de Saga Takamori. Mas os samurais foram massacrados com armamentos alemães e franceses, estratégias já ensinadas pelos próprios alemães e franceses, né? A formação militar com armas de fogo. Então, as espadas não foram suficientes para derrotar as armas de fogo que chegavam da Europa. Então, os samurais morreram sob bala, né?
Massacrados sob bala, né? Aí a literatura, o mangá, o anime, o cinema, né, está cheio dessas representações, né? O mais massificante é o The Last Samurai, né, com Tom Cruise lá, mais bem ocidentalizado, né, bem clichê também. Eu estou buscando filmografias também interessantes, né? Eu acho que passa bastante legal o Lobo Solitário eu gosto por gostar mesmo, né? Tanto da série completa, né, que é curta, do caso Koike, né? Não sei se já assistiram, eu gosto. Tanto quanto o anime também, mas eu gosto enquanto gravura. Agora, o que passa um sentimento bacana, eu já assisti mais de 10 vezes esse filme. Eu não sei se vocês já assistiram, inclusive eu vou tirar para assistir essa semana, saudade. É o Harakiri, do Masaki Kobayashi, né? Acho que esse filme é espetacular. Esse ator, que eu esqueci o nome agora, ele representa bem e passa bem esse sentimento da decadência do verdadeiro samurai, né? Aquilo que a gente pode imaginar ou fantasiar ou devanear de melhor, né? Naquilo que a partir disso que a gente gosta, né? Dessa imagem do guerreiro oriental, né? Eu acho que esse filme do Harakiri do Kobayashi passa bem esse sentimento do que era ser um guerreiro real e o guerreiro Nutella, né? Que ele enfrenta no filme, né? Não sei se vocês já assistiram o Harakiri ou outros filmes, aceito indicações, tá? Eu sou fraco para anime e mangá. Eu gosto de alguns específicos, mas eu sou bastante cinéfilo no caso, né? Eu aceito indicações, tá? Conversando com a própria Leiko, né? Ela falou que ia passar um artigo para nós lermos, que é sobre o Estado Meiji e a religião Shinto, né? E o shintoísmo foi também reorganizado para se manter vivo, né? Com a ameaça do budismo, né? O budismo tomou conta, se misturou com o shintoísmo. O shintoísmo é autóctone, né? Já está presente no Kojiki. Então, muita dimensão política dessas relações de crenças e valores shintoístas, né? Na formação do Estado e o patriotismo japonês. Né? Ele não extinguiu o shintoísmo, pelo contrário, o shintoísmo continua muito vivo, né? Inclusive em seitas que se tornaram seitas terroristas dentro do próprio Japão, né? Shintoísta, de base shintoísta ou neo-shintoísta, especialmente a neo-shintoísta, né? O último ataque que teve agora, do assassinato do primeiro ex-ministro Abe, que se candidatar, era de um fanático de uma seita neo-shintoísta, né? Que é contra os valores neo-shintoístas, tá? Então é interessante de estudar essas coisas também. Não sei se acompanharam aí o assassinato do Abe, né? Foi muito violento, né? Para Japão, assim, né? Vira e mexe acontece, mas no nível do primeiro-ministro, assim, foi muito violento, né? Mostra os conflitos de formação de Estado e de patriotismo japonês, né? Eu que vivi lá, ou alguém que viveu lá aí de vocês, nós, ou quer ir também, né? Para longe desse romantismo, eu sofri preconceitos, né? Ataques, então tem que tomar um certo cuidado. Nessa restauração Meiji, esse personagem Jigoro Kano, né, repetindo a foto lá de cima, que foi o primeiro presidente reitor da Universidade de Tsukuba, acadêmico, estudioso da filosofia europeia, né? Existe um trabalho de um colega que marca os principais autores que ele estudava, né, da Europa, também observou esporte, na formação do esporte inglês, né, com regramento, de formação de cidadania, tudo isso influenciou as viagens do Jigoro Kano, né, lá para a Europa, Inglaterra, especialmente, influenciou
Tanto a organização do jiu-jitsu em judô, né, duas formas, pelo menos, em judô, que servisse a uma educação física, né, que servisse a uma educação moral e cívica, de construção do corpo e da mente, sem perder o espírito japonês, né? Ou seja, um formato novíssimo, modernizado, né, academizado, com influências da filosofia continental e da filosofia insular inglesa, né? Tem vários autores que o Jigoro Kano leu e eu ainda quero ler, né? Que são pensadores ingleses, né? Então ele vai fundar o judô e o judô vai servir de modelo para as outras artes, né? Vai servir de modelo para a organização do karatê do, né? Que é okinawano, mas o Estado o vende como japonês, né? Um colega acabou de defender uma dissertação defendendo a origem okinawana do karatê, né? O karatê nunca foi japonês, mas ele passa como japonês, né? Se considerar que Okinawa hoje é também do Japão, mas com características específicas, né? No fundo, até Hokkaido tinha características específicas, mas tudo foi tomado pelo Estado japonês e agora é chamado de japonês, né? Então o judô vai influenciar o karatê-do, vai influenciar a organização do kendo, a organização, especialmente o judô e kendo que são escolares, né? Do kyudo também, tá? E Tsukuba é uma universidade que tem um Budokan imenso, né? Eu já falei aqui na aula passada. Tem até capoeira Angola e até Brazilian Jiu-Jitsu, né? Praticante. Na época que eu estava lá. Interessante. E o judô puxou essa reformulação de como deveria ser o budô, né? O budô esportivo, né? Em discussão com a Nippon Butokukai, que era já de intelectuais não praticantes de artes marciais, que queriam manter mais um tradicionalismo do Kobudo, né? Então o Jigoro Kano foi um modernizador, um reformulador, né? O Jigoro Kano está para o jiu-jitsu, assim como o Pinduca está para o carimbó do Pará, né? Um modernizador, que talvez, se não fizesse isso, não passasse para frente, né? Essas histórias são complexas, né? Porque o que o judô virou hoje, o judô olímpico de alto rendimento, é por esporte, né? É treinamento, não é prática, né? E o judô budô, se você buscar na raiz, o Jigoro Kano queria que continuasse com uma formação do homem integral, né? Uma paideia japonesa modernizada, né? Então tem sempre os prós e contras, na verdade, é sempre ambíguo, né? Modernizou, mas se tornou altamente competitivo, né? Perde um pouco a essência da formação do budoka, aquele que pratica o budô para a vida, não só para ganhar medalha, até porque a gente envelhece, né? Respeita as fases de desenvolvimento, né? A formação do homem, né? Da criança ao idoso, né? A transferência daquilo que se aprende no dojo para o grande dojo, que é a vida, né? A capoeira também, em certo sentido, tem a roda da capoeira é a roda da vida, né? Então, o esporte também tem o esportismo, né? Tem uma tese chamada esportismo que diz que a gente tem que se preocupar com os valores do esporte, pelo menos o esporte educativo, e transferir para a vida, né? Então, muita coisa se mistura, tem que saber separar o joio do trigo, né? O que tem observar quem está à frente das práticas, quem lidera as práticas e os ensinamentos, as iniciações, quais as propostas, né? Aí já puxando para a minha área, a gente vai ver as fases de vida, né? Um jovem não está muito preocupado com o Budô, de um modo geral, né? O Budô que me forme, um homem está preocupado em competir, sentir adrenalina. Eu também fui assim, né? Nos meus 20 anos eu queria lutar, ver se a minha técnica funcionava, se eu conseguia machucar, se eu conseguia suportar a dor, se eu era forte e corajoso, né? Mas hoje, aos 50 anos, a visão de Budô mudou, né? Eu não quero mais sair brigando com ninguém. O Budô já é uma questão mental, né? Eu corri meus 10 quilômetros hoje? Corri, mas o corpo já vai ficando secundário porque a gente sabe que ele vai morrer, né? O budismo, tanto o budismo geral como
o estoicismo grego, né, de Zenão e de Sêneca, apontam, né, esse pensamento prático de que a gente nasce, envelhece e morre. Né? Então, claro que o judô esportivo também tem o seu valor, né? Não totalmente exacerbado como as questões olímpicas, que chegou à saúde mental nas Olimpíadas, né? De muita competição, essa questão do judô infantil ter decaído em 50%, tudo não precisa ser muita coisa revista, né? Até mesmo o próprio machismo do Jigoro Kano, né? Que não via muito bem o que as mulheres praticar, mas eles ainda tinham conceitos machistas de que era para homens, né? Enfim, muita coisa ainda temos a estudar e pesquisar, tá? Então, se desdobrou o que no pós-guerra, o que no pós-guerra também, em quase 30 anos, né, com a derrota do Japão nos Estados Unidos, quase o Budô passa a ser extinto, né? Mas aí homens intelectuais, praticantes e não praticantes, estudiosos somente, né? Mestres antigos, se associaram e formaram alguns institutos, né? Algumas organizações. Uma foi a Nippon Budokan, ou Budokan, né? Que é da Japanese Budo Association. Aí juntou organizações do judô, do kendo, do sumo, do karatê, do aikido, do shorin de kenpo, do naginata e do kendo, né? Em 1977, forma a Nippon Budo Kyogikai, né? Que vai dar sustento ao Nippon Budokan, né? A construção do Nippon Budokan como não jogar a água com a criança fora, né? O Budô tinha valores, sim. O Budô tinha práticas valorosas que, se neutras em si, a prática pode sim ser um instrumento de educação da pessoa, né? E especialmente dessa pessoa que sirva a sua comunidade, né? Numa cultura tão coletiva como a do Japão, o Budô tinha esses elementos positivos que tentaram resgatar, né? E tem, né? Se não tivesse, e se a gente não reconhecesse isso na prática, acho que nós aqui, né, somos poucos, nós não estaríamos aqui, né, discutindo isso hoje, em plenas férias minhas acadêmicas, né? Podiam estar fazendo outra coisa, né? Somos 23 aqui, ouvindo alguém falar de Budô, então é sinal que o Budô atravessou o mundo, né? Chega no Brasil, uma imigração, nos encanta, né? Uma prática, uma literatura, mesmo com as nossas paradas e retomadas, né? Mas de alguma forma tem sim um encantamento que nos formou, né? O meu próprio corpo brasileiro, paraense, belenense, é formado pelo Budô, né? Desde quando me encontrei com o Sansei Matida, né? No karatê, depois o Sansei Kobayashi do Aikido, né? E outros Sansei pela vida me formaram, sim, né? E assim como vocês devem ser formados pelas pessoas que cruzaram caminhos de vocês e são budocas, né? Então temos a nossa inspiração budoca. E o Budô, sim, é muito importante para nós, nos forma, nos encanta ainda, né? Mesmo na meia-idade, né? E assim deve encantar vocês. Então, a Nippon Budokan foi uma das primeiras a se formar, né? Depois, a National Prefectural Budokan Association, a Associação Nacional dos Budokan de Prefeitura, né? Esse é o Ju-Ryoga, eu conheci o Ju-Ryoga, um espetáculo, olha o tamanho disso, um Budokan, né? O próprio Budokan da Universidade de Tsukuba já dá de 10 em qualquer academia nossa, né? Budokan de universidade, né? Tem também a Associação de Budokan de Universidade. Cada universidade tem o seu Budokan e é fantástico. E Budokan pequenos, como eu morei do lado da cidade de Tsuchura, em Tsukuba, o Budokan da cidade de Tsuchura é fantástico, né? Qualquer um quer ter um Budokan daquele. E um dos mais bonitos que eu conheci foi esse de Ryogo e o de Okinawa também, né? O Budokan de Okinawa. A infraestrutura de esporte do Japão é muito distante da nossa, tem muito dinheiro, é rico, uma infraestrutura
no meu olhar, sem exagero, perfeita de esporte. Perfeito. E se for falar de Budô, perfeito também. Mas estamos muito longe disso, né? Até porque não é a nossa cultura de Budokan, né? A gente tem nossas academias aqui, mas é diferente. Então, praticar lá e praticar aqui é muito diferente. Começando pela infraestrutura. Eu sou apaixonado pelos Budokans do próprio Japão, né? Não conheço as outras culturas, por exemplo, na China também vi algo bonito, né? Não sei nem como chama, se é Budokan, não é não, né? Mas também vi estruturas bonitas, né? Na China, no Oriente Extremo, né? Coreia também. Mas como sou mais ligado ao Japão, sou apaixonado pelos Budokans. Se formou também deixa eu ver aqui que ano, a Academia Japonesa de Budô, que são os estudos acadêmicos, né? Japoneses de Budô. Você tem essa página aqui para consultar, não sei se já consultaram ela em japonês e em inglês, né? Tem alguns, o histórico da academia, a estrutura. Até 2005 eu pagava a mensalidade, depois eu parei de pagar, preciso retomar, né? Nós vamos ter dois convidados, né? O de amanhã, eu acho que o Luiz Kobayashi é filiado, e o Gil Vicente, que está em Tsukuba, é filiado à Academia Japonesa de Budô, né? Teremos dois aqui que são filiados. Eu acho que eu vou voltar a me filiar, né? Estou retomando com mais potência agora, e inspiração, né? E a gente pode se filiar. Eu não lembro quanto que tá, mas em ien fica caro para nós, né? Porque vira fazer a contagem em dólar, né? Mas não era tão caro assim, eu conseguia pagar. Aí recebia material deles, né? Agora não recebo mais. Não preciso retomar. Então foi outra associação que também se formou, a Japanese Academia Budô. Acho que a cada 2 anos eles têm um seminário interessante no Japão, itinerário, já participei de alguns. São coisas, às vezes, bem relacionadas com o Budô do Japão, né? Mas a gente que está na diáspora, né? E até não mora mais lá, né? Como que é esse Budô? Aí as minhas pesquisas caminham nesse sentido. Como que é a compreensão desse Budô para um Nisei de primeira geração, né? Para o Nisei de segunda, para o Nisei de terceira, e agora o Nisei de quinta geração. Ou para um não Nisei, né? Qual é a sua concepção de Budô, a sua, de vocês? A partir da própria experiência, né? Como vem se desdobrando essa concepção de Budô? Com a prática, com a literatura, com a busca de informação, né? Um aprofundamento de outras áreas, né? Do Budô eu caí no budismo, Zen budismo. Do budismo eu caí no yoga, né? Tudo começa lá no yoga do Himalaia, né? É interessante fazer essas pontes, tá? Aqui eu voltei com o slide de Tsukuba porque eu não consegui a imagem do Budokan. O colega tem, até está lá uma colega, né, da USP, né? A gente se comunica com ela, a judoca forte, também atleta mesmo. Ela tá sempre postando as fotos dela de treino lá no Budokan da Tsukuba, né? Depois eu passo para vocês o Instagram dela, que tá legal de acompanhar. Ela é muito apaixonada também, né? Bolsista também como eu, dessa nova geração agora, tá? Outra experiência que eu já falei foi da International Budo University, né? Que o reitor da Budai, né? A chamada Budai, tem uma bolsa anual para ir para lá. Vocês têm que entrar na página da International Budo University. Quem é mais jovem tem bolsa de estudo para 1 ano lá. Eu já não consigo mais por causa da idade, né? Tem um critério de idade, eu acho. Aí passo 1 ano lá estudando, eu conheci esses estudantes de lá, treinei judô, treinei kendo. Foi uma experiência maravilhosa, né? Em outro país e treinando o que a gente gosta, né? O Budô forma o nosso corpo, o Budô forma a nossa mente, né? E as universidades, né? O Budoron, o chamado Budoron, os departamentos de Budô, né? De estudo de Budô teórico, né? Mas geralmente são praticantes. Então você tem 8. Você tem a International Budô University, que é a Budai, a Kokushikan University, também conheci, tem o departamento de Budô. Quem vai pedir bolsa para o Japão e quiser estudar Budô, né, são essas 8.
A Tokai University, que tem um judô olímpico muito forte, né? Geralmente ganha os torneios abertos do Japão. De lá saem nomes famosos do judô, do kendo, do kendo também, né? Do karatê. A Nippon Sport Science da University, se não me engano é Kei, em Chiba, não. E a National Institute of Fitness and Sports em Kanoya, que é Kyushu, né? Onde começa o Japão, Yamato, né? O Japão começa em Yamato, no norte de Kyushu, né? Ele não começa na Honshu, na ilha central, ele começa na ilha de Kyushu, né? Yamato, primeira organização de Estado que se torna sinônimo de Japão, né? Depois ganha o Japão Central. A Chuko University, a Tenri University e a University of Tsukuba, onde estudei e pratiquei judô, aikido, pratiquei kyudo, pratiquei iaido. A gente quer se tornar um samurai, né? Mas não tem tempo porque tem que escrever artigo, tese. Aí só consegui praticar coisas pulverizadas e me dediquei mais ao judô e ao aikido mesmo, tá? A explanação hoje é essa, né? Agora, fica à vontade aí para vocês falarem das experiências de vocês, que eu sei que vocês têm, tá? Eu abro para as perguntas também, fica à vontade aí. Bom? Só voltar aqui uma coisa. Só lembrando que amanhã... Ainda está aí, será? Tá. Amanhã teremos a internacionalização do Budô, né? O Budô como diáspora, né? Diáspora japonesa, né? O Budô chega aqui no Brasil como? Há 112 anos, né? De imigração, 102, não lembro direito. Como chega nos Estados Unidos, né? Como chega na Europa, né? Aqui o Budô foi muito frutífero, né? Tanto na questão da influência do esporte, como na formação de mestres, né, renomados que saem do Brasil, né? A gente vai falar um pouco disso amanhã. E no quarto dia eu vou puxar para a minha área mesmo, que é o desenvolvimento da pessoa, né? Aspectos psicológicos, tá? Só lembrar esse nosso programa aí. E aí, Ô, Fábio, qual a diferença do Kendo pro Iaido? Tá, abri o chat aqui. O Iaido, né? Tá dentro, o Iaido, você pode falar um termo guarda-chuva, né, do Kendo, né? Associação Japonesa de Kendo, que abriga o Kendo mesmo, que usa aquela espada de bambu, né, o Shinai. E o Iaido, que é praticado com o Iaito, que é a espada sem corte, ou com corte para praticante de alto nível, né? Pode usar com corte. Iniciante não, é o Iaido. O desembainhar da espada e o corte com os katas com o inimigo imaginário, né? Você já viu, né? O desembainhar da espada, formação de katas, né? E o Kendo é que usa toda o bogu, né? Que é a vestimenta do Kendo, que usa o bambu e luta com o adversário à sua frente, né? E você tem dentro da associação de Kendo também um Jodo, que é o bastão de 1,23 m, não é isso? 1,23 m, né? E depois, esses três fazem parte. Então, o Iaido é o uso
ou do Bokuto, espada de madeira para iniciante, depois passa para Yaito, que é a espada de metal, mas sem corte, e depois a Katana para avançado, né? É aquele treino com a espada e imaginário, o inimigo imaginário, né? O Iaido. Você pratica o quê, Guima? Ah, Eu 21. eu sou do Inchun. O Inchun foi fundado por uma mulher, essa lenda, né? Existe essa lenda, mas também existe a lenda de que é um conhecimento que ele foi ensinado pelos Shaolins, né? Na Sim. invasão japonesa. E aí derruba o Império, tem um novo Império, e é repassado esse conhecimento a partir das sociedades secretas. E daí, como se podia falar sobre isso, se tinha uma peça de teatro, como o Teatro Mambembe, que circulava pelas cidades, e contava a história da Winchun como a busca pela primavera, né, de volta da, da era anterior. Então, pelo menos na escola que eu estudo, considera que é uma forma sutil de se falar, né, da arte marcial. Que é a escola Legal. Shaolin. Você está estudando China, né? Então, e o que te traz aqui para estudar Japão, assim, é interesse geral? Um pouco de interesse geral, que eu também, como falei, né, pratiquei budismo durante o tempo, conheci até agora há pouco o budismo Zen, né, pouco mais, e eu tenho curiosidade também sobre a espada, né, as artes de espada, e aí justamente estava vendo a Iaido, né, aí tu falasse do Kendo e fiquei interessado de saber quais são as diferenças e tal. Sim, vou te passar uma referência para você ver os vídeos, né? O Kendo, como é praticado, o Iaido, são diferentes. Tem muita coisa, né? Tem o Judô, várias escolas. Kendo tem várias escolas, né? O Iaido tem várias escolas. Aí tem o Judô, o bastão de 1,20 m, o Bodo, que é o Bo, que é o bastão de 1,70 m e pouco, né? Tem várias coisas no Japão. Assim como tem China, então, né? Sim, só de Kung Fu que tem de variedade. Eu me perco. Eu me perco nas variedades do Kung Fu. Que o Enxu tem a espada, né? Não tem É. espada. Tem a faca borboleta, né? E o bastão. Bastão longo. E você está há quantos anos? Não, eu entrei agora há pouco, começo do ano. É, Estou no iníciozinho. legal. Mais alguma. Obrigado, Guima da Mata Sansei. Mais alguma contribuição? Apontamento? Então tá, sendo assim, pessoal, muito obrigado pelo tempo que tiraram para nos ouvir, obrigado pela partilha, pelo dia de hoje também, né? Treinaram hoje alguma coisa, né? Eu fui treinar cansado, mas fui, estou tentando manter todo dia, né? Muita saúde a todos, vão em paz, amanhã a gente se encontra, terceiro dia, tá? E fique à vontade para contribuir. E eu vou mandar outro material em relação à aula de hoje por e-mail amanhã, tá bom? Obrigado, Natália, e todos os demais, né? Boa sorte para os palmeirenses aí hoje. O meu time perdeu hoje pro Flamengo. Natália, obrigado, Natália, Laura, Carlos. Carlos, pode ficar à vontade para falar a sua pesquisa, o que você treina. Fiquei curioso. Ô, Fábio, eu agradeço aí. Bom, eu
Pratiquei judô durante muitos anos, mas pratiquei outras lutas também, menos tempo. Pratiquei mais tempo luta olímpica, aí já seria Legal. mais né, na tradição ocidental. Mas eu tenho né, uma curiosidade muito grande do ponto de vista também teórico, acadêmico, né, no uso dos conceitos. Eu sei que você já está encerrando aí, talvez fosse melhor a gente deixar isso para um outro dia. Mas eu gostaria de entender um pouco melhor, do ponto de vista mais conceitual. Desculpe puxar para esse lado conceitual, Pode puxar. mas quando eu falo em conceito, eu não estou abstraindo isso de práticas, né? Eu gosto de uma abordagem que conjuga as duas coisas, né? Vamos dizer assim, um lastro empírico, histórico, sobretudo, e a relação disso com os conceitos. Aí eu não entendi, não sei se eu entendi bem, no seu entendimento, o conceito de Budô, bem como a sua prática ou as suas práticas, né? A gente poderia falar em vários tipos de prática, eles são anteriores ao processo de modernização do Japão, porque tem uma literatura que vai, e obviamente que eu não estou impondo nenhum tipo de ortodoxia, né? Ou dogmatismo, é para a gente debater, para a gente trocar, como você bem colocou, né? Que vai se situar o Budô a partir da modernização do Japão. Você trouxe, inclusive, elementos que me chamam a atenção, até por conta, né, da nossa relação com o judô, né, a importância de um personagem histórico, como é o caso do Jigoro Kano, com o que eu concordo, né? Ele tem um papel muito grande, justamente no processo de modernização do Japão, e não só no que diz respeito ao Budô, né? Ele é um personagem histórico em várias frentes no processo de modernização do Japão. Tanto é que você ressaltou o fato dele ter sido reitor, né, da Universidade de Tsukuba. Ele foi o primeiro representante do Japão junto ao Comitê Olímpico Internacional. Outra coisa que eu acho importantíssima que você trouxe aqui hoje é o fato de Jigoro Kano ter uma formação inglesa, uma formação europeia, mas sobretudo inglesa, né? Leitor, né, do que você chamou de filosofia inglesa, né? Mas eu diria que, para além dela, né, ele foi professor de economia política, né? Foi um profundo leitor dos utilitaristas ingleses. Isso tudo teve uma importância muito grande no processo de modernização do Japão, para além, né, do judô, do budô, das artes marciais. Então, ele teve, enfim, ele teve um papel grande também na constituição das instituições educacionais japonesas em vários níveis, né, inclusive no nível superior. E aí essa influência, né, ele é um personagem muito rico, né, muito heterogêneo na sua formação. De um lado, a tradição japonesa, oriental, lê os clássicos chineses, né, e, ao mesmo tempo, lendo aí o que havia de mais moderno da tradição ocidental. E não por acaso é o introdutor dos esportes modernos europeus no Japão, né? Um dos principais introdutores do esporte. Enfim, então eu fico um pouco me perguntando, né? Como não considerar algumas distinções diante desse contexto, né? Dessa virada, né? Onde o Jigoro Kano tem um papel grande, né? Um papel fundamental. Você citou o exemplo do karatê, né? Foi por conta, né, também da acolhida, né, e da influência que o Jigoro Kano teve, né,
em relação ao karatê vindo de Okinawa, né? Que o karatê foi assimilado ao Japão continental, né? A esse Japão que se tornava um Estado-nação, né? Justamente a partir da restauração Meiji, né? Então, seria importante, se não usar outros conceitos ou correlações, né, mas estabelecer algumas distinções aí em relação ao conceito de Budô antes da modernização e após a modernização. Eu queria saber o que você pensa disso, pelo menos eu tendo a ir mais por esse tipo de abordagem. Porque senão fica tudo uma maçaroca, né, sem distinção, sem refinamento, né, parece que é uma coisa só e sem as devidas contextualizações, né? Enfim, desculpa, me alonguei muito, mas eu fico sedento de trocar com pessoas como você, que inclusive esteve lá. Estamos no tempo ainda. Não, você tem razão. Existe uma alma tigrada, né, dos conceitos de Budô e também alguns conceitos datados, né? Como ele era usado antes Meiji e pós Meiji, até pela concepção de Budô do Jigoro Kano e a concepção de Budô dos intelectuais que eram não praticantes da Butokukai de Kyoto, né? Onde ficou muito forte essa discussão, o que é Budô para Kyoto e o que é Budô para Tóquio, representado pela Kodokan. Existe gradações de compreensão, né? Do que é um Budô moderno e do que é um Koryu Budô, né? E um Budô moderno, a gente pode desdobrar isso a noite toda, né? A concepção de um Budô mais próximo de uma esportivização também, né? Onde inclui a competição, né? Aí você tem um Aikido moderno, numa visão de Budô do Morihei Ueshiba. Aí você tem visões que discordam dele, né? De que o Aikido Jiu-Jitsu não precisava de passar por nada dessa modernização, né? Se você pegar o Aikido Jiu-Jitsu do Sagawa, né? Que era completo, era potente, ficou menos conhecido que o Morihei Ueshiba, mas o Morihei Ueshiba já atrela o Budô a uma religião neo-shintoísta, que é o Motokyo, né? As concepções de Budô são muito particulares e à frente daquele que está liderando o caminho, né? Então, se a gente quer fazer um estudo do que é Budô genérico, existe, mas o que é Budô para cada praticante e mestre, especialmente os mestres, né? Porque a concepção de Budô do Morihei Ueshiba, mesmo convivendo contemporâneo com o Jigoro Kano, não era a mesma. E quando o Jigoro Kano disse que esse é o meu Budô ideal, né? A gente sabia que era um carinho com o Morihei Ueshiba, mas a concepção de Budô do Jigoro Kano é totalmente, no bom sentido, contaminada pelas leituras que ele fazia da filosofia insular inglesa, né? Então, como eu disse, cada concepção de Budô cabe aprofundamento, né? A datada, a contemporânea, né? Qual é a concepção de Budô para o presidente da Federação Paulista de Judô, para a Confederação Brasileira de Judô, né? É muito contaminada pela prática competitiva do judô contemporâneo. Aí dentro do próprio Budô, a carta do Budô, né, coloca sumô e coloca karatê junto, né? São práticas bem diferentes. Concepção. Se você perguntar para o sumoca o que é o Budô, está atrelado à prática de sumô, que tem a ver com o shintoísmo ainda, né? E se você perguntar o que é Budô para um mestre de karatê Shotokan, vai dizer algo atrelado à sua prática de karatê Shotokan, né? Mas você tem razão, Carlos. Agora a gente precisa escrever sobre isso e ver, né? Na minha pesquisa, eu estou buscando justamente agora entender como é que as gerações de Niseis, as contemporâneas, né? Da segunda, ou dos vivos, né, para cá, segunda para cá, compreendem o Budô, sendo Nisei, praticando, por exemplo, o que é Budô para o Matida, que está em Belém do Pará, e o que é Budô
para um mestre Nisei em Santos, né? Esqueci o nome do colega que está em Santos. Ou aí na sua cidade, né? O que é Budô para você também, né? Então, existem várias camadas, né? O conceito dos mestres, o conceito das escolas, e não dá um... se há generalizações, mas há muitas particularidades que estão atreladas às práticas corporais e leituras, às vezes nem acadêmicas do assunto, né? No nosso caso acadêmico, né? Você tem aquele artigo acho que é do Victor Rosa, né? A concepção de Budô por mestres portugueses de karatê. Não sei se você já leu, ali está interessante também esse artigo, né? Vou passar para vocês. Não sei se você leu esse artigo do Victor Rosa, acho que é. Não. Eu fiquei muito interessado num trabalho de um amigo seu, você não citou o nome, mas se puder depois passar o título e esse artigo também né, desse autor que você está dizendo, eu adoraria ler, e também o trabalho do seu amigo sobre as diferentes influências, né, inglesas no Jigoro Kano. Se você Tá, é do Sérgio Santos. Perfeito. Tá? É do Sérgio Santos. Eu adoraria, porque eu sempre fui muito sensível a essa formação. Pouco se fala disso, né, nos meios judocas. Você que foi judoca sabe disso, né? O quanto se lê muito as memórias de Jigoro Kano, que nós temos acesso agora, né? Energia mental e espiritual lá, mas pouco se pesquisa o que está por trás daqueles escritos, ou seja, preciso interrogar a formação do Jigoro Kano. E ali, eu como tenho formação filosófica, consigo perceber, mas seria bom fazer um estudo mais aprofundado, me parece que essa literatura e essa pesquisa do seu amigo pode ajudar, o quanto tem ali também, não só, né, mas também, por exemplo, do utilitarismo inglês. Eu desconfio que há bastante coisa ali do utilitarismo inglês. Enfim, é uma hipótese de pesquisa a ser explorada. E se o Jigoro Kano fosse leitor de Foucault, por exemplo, né? Se fosse leitor de... Ele foi um leitor de Heidegger também, né? Através de um filósofo japonês, né? Mas se ele fosse leitor de que ele não alcançou, né? Teria outras concepções, né? Muitas concepções de época mesmo, né? Aqui, deixa eu ver o que o Sérgio lista, só para ver. Eu também tenho curiosidade em aprofundar esse aspecto, que é o... Deixa eu ver os autores que o Sérgio lista rapidamente aqui para a gente... Se eu consigo pegar aqui no texto dele. Ah, tá. As obras que influenciam o Jigoro Kano da época é John Dewey, Augusto Comte, o Bentham, que eu não conheço, nunca li nada. Jeremy Bentham é um dos principais utilitaristas ingleses. Nunca li, vou ser sincero. Fundamental para o Foucault. embora Jigoro Kano não tenha lido Foucault, Jeremy Bentham é muito importante para o Foucault. Stuart Mill. Outro utilitarista. Herbert Spencer. Também, Samuel Smiles. É isso aí, tá vendo? Dentre outros filósofos ocidentais que ele estudou, como Nishamani, Fukuzawa Yukichi e o Mori Inoi, né, que são pensadores também autóctones, né? Legal, dá para aprofundar isso. Legal, eu gosto também. Eu vou te passar, acho que você não leu a dissertação do Sérgio Santos, ela é famosinha na área. Maravilha. Tá. Obrigado pela sua colaboração, Carlos. Imagina, eu que agradeço a sua generosidade aí em partilhar com a gente seu conhecimento, sua experiência. Tá, a gente se completa, é sempre pequena a nossa experiência. É isso.
Então, boa noite, pessoal. Essa Boa Minassai, noite. Marta, Rita, os demais. Boa noite. Um abraço. Boa noite a todos e a todas.